com a mão no coração, vamos falar com Ele e lembrar desse versículo. A Bíblia diz que a natureza, a criação, espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Que isso aconteça. Que você se vista de Cristo, do Espírito de Cristo. Nós. E que possamos a cada dia revelar a presença, a glória, o Espírito do Senhor. A criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Ó Senhor, aqui estamos nós. E aqui tem um povo que enfrentou a mesma chuva, os mesmos desafios. E estão aqui pessoas determinadas, altamente comprometidas, tiveram um desejo de enfrentar os desafios lá fora e chegaram aqui. Honra cada passo de fé, honra cada vida que aqui está. Toca profundamente nos corações. Vem ao nosso encontro. Eu estou feliz de poder estar aqui e grata. E quero pedir a misericórdia do Senhor sobre nós. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros. O que nós falamos, pensamos, fizemos, que tem entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Senhor, tem misericórdia de nós. Muitas vezes nos precipitamos, ou falamos demais, seja lá o que for. E pedimos que a Tua misericórdia esteja sobre nós. Nos perdoa. Vem ao nosso encontro. Passa do Teu sangue sobre nós. Coloca anjos poderosos. Tem misericórdia. Chega até nós com poder. Cura os corações que estão feridos, as mentes perturbadas, agitação interna, corações agitados, inquietos, ansiosos, preocupados. Eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro agora e que a Tua misericórdia nos cubra e que todo peso, toda opressão saia, todo pensamento demoníaco, todo sentimento demoníaco, toda ira, toda inquietação, nós repreendemos em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus tem poder sobre mentes, corações, olhos, ouvidos, boca. O sangue de Jesus tem poder sobre esta reunião. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus tem poder sobre cada um de nós, sobre esse trabalho. E eu quebro laços e armadilhas contra nós, contra a reunião, contra o trabalho, contra mentes e corações, contra o ministério, mudança de vida, o nosso povo em todo lugar. Eu quebro em nome de Jesus laços e armadilhas, repreendo toda força demoníaca em nome de Jesus, amarro todas as forças do mal, lanço no abismo. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. E toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. O sangue de Jesus nos garante a vitória. Acampa os teus anjos aqui, tem misericórdia de nós, assuma o controle, derrama da tua unção sobre esta reunião. Dirija, fala aos nossos corações.
Visita lares, famílias, nosso povo que está acompanhando à distância. Visita com poder, visita as igrejas, os templos. Que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. E que nenhuma pessoa saia da mesma maneira. A começar por mim, eu quero sair muito melhor, no nível mais alto, com compreensões maiores, revelações. Eu quero pedir ao Senhor que venha ao nosso encontro, se manifesta aqui e que possamos sair daqui num nível bem mais alto, bem mais crescidos, com entendimento bem mais amplo. Te amamos, obrigada pela vida, pela salvação, por essa oportunidade, que eu honro ao Senhor e agradeço de todo o meu coração. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2020, em Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. Diga eu creio nisso. Amém? Sente-se, por favor. Graças a Deus. Muito bem. É muito interessante algumas coisas que a gente encontra na Bíblia, que são estranhas, esquisitas, e a Bíblia diz que são múltiplas as formas de Deus trabalhar. E sempre há uma revelação muito interessante por trás daquilo. Então, nós vamos ver que Jacó, ele fez manchas, ele fez desenhos, ele descascou algumas varas, exatamente com a intenção, a fé de atingir um propósito. Ele pegou umas varas e descascou, fazendo uns desenhos, deixando elas como manchadas, e colocou no bebedouro, onde as ovelhas iam beber água. Na época do cio, os rebanhos iam, quando eles iam para beber água no bebedouro, na fonte, ele ia, nesse tempo, principalmente de acasalamento, ele colocava aqueles galhos e então as fêmeas geravam filhotes manchados. É muito interessante. E nós vamos ver que ele colocava as fêmeas fortes exatamente onde ele havia colocado aqueles galhos. E assim, a Bíblia diz que ele enriqueceu extremamente. Porque foi uma maneira dele usar a fé, foi uma estratégia. E a gente vai ver que por trás daquilo, a Bíblia fala que como você pensa, como você imaginou, assim é. Ele creu naquilo. Ele colocou nos bebedouros. E o rebanho olhava para aquilo. E ele creu exatamente nesta cena, neste resultado, que ao olharem para aquelas varas manchadas, então ele teria filhotes manchados. Eu creio que você se torna o que vê.
no espelho d'água da sua imaginação. A Bíblia fala que o salmista, falando dos ídolos, ele conclui dizendo assim: bom, eles não falam, eles não veem, eles não andam, que os que adoram esses ídolos se tornem como eles. A verdade é que nós nos tornamos como exatamente como aquilo que nós adoramos. Se você se vê como você se vê, é como você é. Quem você adora é com quem você se parece. Se você olha no espelho e você vê Cristo, você se parece com Cristo. Mas se você nem sequer consegue lembrar da sua imagem depois, é porque você nem sequer sabe quem você é. Você é alguma coisa que você lá no fundo não sabe. Você imagina algo porque quem é que vai ter mais peso para formar a sua identidade? Aquele que você adora. Quem você adora? O que você adora? Não eu, a Bíblia diz que você se torna parecido com aquilo que você adora. Aquilo que é a prioridade da sua vida. Você se torna parecido com aquilo. Se você pensa o que Deus pensa a seu respeito, você se torna aquilo que Deus pensa que você é. Se você pensa o que alguém pensa a seu respeito, você se torna aquilo que aquela pessoa pensa a seu respeito. Porque está aqui. Se você pensa, se está aqui o que Deus pensa de você, é o que você acredita. Você vai ter o que você acredita. Se você crê que você é a imagem e semelhança do Senhor, foi abençoado, recebeu poder para governar, para dominar, para ser frutífero, para ser fértil, você vai se comportar assim. É assim que você vai se comportar. Não tem como você se comportar de outra maneira, porque é o que você acredita. Se você acredita que você é filho, você é amado, e que você está aqui para agradar a Deus, é assim que você vai se comportar. Mas para você acreditar nisso, o que Deus falou e o que Deus pensa sobre você, é que tem peso. Mas se não é isso que tem peso, é porque outra coisa tem peso. Porque se você não é moldado por Deus, é moldado pelo mundo. Se você não tem a cara de Cristo, você tem a cara do Deus que você adora. Logo depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: por favor, libere-me para que eu volte para a minha terra natal. Permita-me levar minhas mulheres e meus filhos, pelos quais o servi, e deixe-me partir. O Senhor sabe muito bem como trabalhei arduamente a seu serviço. Labão respondeu: se mereço seu favor, fique. Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Diga-me qual será seu salário, e qualquer que seja o valor, eu lhe pagarei. De fato, o Senhor tinha
pouco antes de eu chegar, mas sua riqueza aumentou consideravelmente. O Senhor o abençoou por meio de tudo que eu fiz. Mas e quanto a mim? Quando começarei a cuidar de minha própria família? Quanto quer receber de salário? Perguntou Labão, mais uma vez. Jacó respondeu, não me dê coisa alguma. Se o Senhor fizer o que lhe direi, continuarei a cuidar de seus rebanhos. Deixe-me inspecionar seus rebanhos hoje e remover todas as ovelhas e cabras salpicadas e malhadas, além de todas as ovelhas pretas. Elas serão o meu salário. No futuro, quando o Senhor conferir os animais que me deu como salário, verá que fui honesto. Se encontrar em meu rebanho alguma cabra que não seja salpicada ou malhada, ou alguma ovelha que não seja preta, saberá que as roubei do Senhor. Está bem, respondeu Labão. Será como você diz. Naquele mesmo dia, porém, Labão saiu e tirou do rebanho todos os bodes listrados, malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, ou com manchas brancas, e todas as ovelhas pretas. Colocou os animais sob os cuidados de seus filhos, que os levaram a um lugar a 3 dias de viagem de onde Jacó estava. Assim, Jacó ficou e tomou conta do resto do rebanho de Labão. Então, pegou alguns galhos verdes de álamo, amendoeira e plátano e removeu tiras das cascas, formando listras brancas nos galhos. E quando você, principalmente aqui, a amendoeira, no hebraico tem um sentido de velar, de cumprir. E lá atrás, Deus tinha feito promessas a ele, sem contar a bênção que o pai dele depositou sobre ele. Ele creu nisso. E uma das varas que ele pegou foi de amendoeira, que representa o Deus que vela, que vigia a sua palavra para cumprir. Viste bem, Jeremias. O que você vê? Uma amendoeira. Viste bem, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, se eu falei, eu cumpro. Ele pegou um dos galhos, foi de amendoeira, formando listras. Ele fez desenhos. Em seguida, ele colocou os galhos descascados junto aos bebedouros, onde os rebanhos iam beber água, pois era ali que se acasalavam. Quando se acasalavam diante desses galhos descascados com listras brancas, davam crias listradas, salpicadas e malhadas. O que não era possível. Jacó separava esses cordeiros do rebanho de Labão. Na época do cio, colocava o rebanho de frente para os animais, colocava o rebanho de frente para os animais listrados e pretos de Labão. Assim, Jacó foi formando o seu próprio rebanho, que mantinha separado de Labão. Sempre que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos descascados dos bebedouros em frente delas, para que se acasalassem diante dos galhos. Não fazia o mesmo, porém, com as fêmeas mais fracas, de modo que as crias mais fracas ficavam com Labão e as mais fortes com Jacó. O resultado foi que Jacó se tornou muito rico, dono de grandes rebanhos e também de servos e servas, muitos camelos e jumentos. Na NVI diz assim: assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Muito bem.
Como imaginou, assim é. Jacó fez algo bem estranho, mas como eu disse, nós encontramos Jesus fazendo coisas estranhas também. E você vê que o uso da fé aqui, ele usou a fé nessa estratégia, foi uma estratégia. Ele teve fé para pegar aqueles galhos e fazer manchas, descascá-los e colocar naqueles bebedouros para que aquelas fêmeas, ao beberem água ali, olhassem para aquelas varas descascadas, manchadas, e então gerassem filhotes manchados também. Parece uma loucura uma coisa dessa. Mas ele imaginou e ele agiu. Eu vou ler daqui a pouquinho ele explicando para as esposas dele todo o engano do pai em relação às negociações com ele. E aí ele vai contar que Deus, que o anjo apareceu a ele em sonho e mandou ele olhar e ver. Ô Jacó, olha e veja. Olhe e veja como você quer o rebanho, que eles são listrados, salpicados e malhados. Observe que ele chega para Labão cansado dos enganos de Labão, das trapaças, da falta de responsabilidade nos compromissos assumidos com ele, e diz, olha, chega, eu quero partir. Labão vem e diz assim, não, eu não quero que você vá, porque eu percebi que eu tenho sido abençoado por sua causa. Quer dizer, eu percebi, eu vi diferença, o quanto a sua presença aqui mudou as coisas na minha vida. Esse é um ponto muito importante. Um ímpio, adorador de ídolos, enganador, disse para Jacó, que tinha sido um enganador, e mais à frente nós vamos ver que ele se cansa também disso. Eu vi que tem algo diferente. Do dia que você chegou aqui, as coisas começaram a mudar. Eu prosperei por sua causa. Porque quando a bênção do Senhor está na vida de uma pessoa, a presença dela faz diferença. Ela leva a diferença para aquilo. O que acontece, acontece o contrário. Quando a bênção do Senhor não está na vida de uma pessoa, é possível ver não só as coisas travarem, mas elas ficam confusas, bagunçadas. E quando uma coisa poderia até fluir de uma maneira, mas a falta da bênção faz aquilo enroscar. Aquilo fica difícil, aquilo trava, aquilo não flui. Aquilo não vai naquela fluidez que normalmente acontece. E nós vamos ver gente indo, reis, né? Nós vemos isso acontecer com Abraão, nós vemos acontecer com Isaac. Nós vemos a bênção do Senhor modificar toda uma situação numa terra onde só tinha fome. Nós vemos, aliás, na frente vamos ver isso, onde José botava os pés, tinha bênção. Havia uma fluidez, uma coisa assim, simplesmente fluía, sem dificuldade.
o Labão percebeu que a presença de Jacó ali tinha causado um crescimento, um progresso. Ele via que as coisas tinham modificado. As coisas não estavam da mesma maneira. Porque essa é uma característica de onde a bênção está. Quando há bênção, não estou dizendo que não tenha guerra, mas tem fluidez. As coisas andam. Isso é visível. Eu sei perceber quando a bênção de Deus está em algo, aquilo simplesmente vai. Você põe a mão, vai. Quando não está, você percebe muita coisa. Às vezes você força aquilo funcionar. Porque na força do braço você vai, você dá uma de Sara. Você pode até fazer um negócio funcionar. Mas nitidamente não é uma coisa perfeita. Claramente não tem fluidez naquilo. É uma coisa que você se arromba uma porta aqui, você arranca outra coisa dali, você dá serva para o marido, você vê que aquilo não tem fluidez. E a gente precisa parar e observar isso na nossa vida. Quando algo está na minha vida, na minha responsabilidade, e as coisas que estão nas minhas mãos não fluem, é algo que eu preciso parar e ir a Deus. Eu preciso ir a Deus. Porque onde a bênção de Deus está, há fluidez. E até um ímpio como Labão é capaz de chegar e dizer assim, não vai, porque eu vi que a minha vida prosperou desde que você chegou aqui. Eu posso perceber que as coisas mudaram na minha vida desde que você chegou aqui. E aí, ele faz uma oferta, fala, o que você quer? O que você quer que eu dê a você? Eu gosto muito da resposta de Jacó. Porque essa é a resposta que nós vemos os patriarcas darem. Eu não quero que você me dê nada. Não me dê nada. Vamos fazer aqui, vou te fazer uma proposta. E a proposta que ele fez foi desafiadora. Mas por quê? Porque ele acreditava que, independente da proposta, do acordo, Deus ia honrá-lo. Ele vai contar que Labão mudou o acordo salarial com ele 10 vezes. E nas 10 vezes, Deus reverteu em benefício dele. Isso que eu estou falando para você. Por isso que às vezes eu vejo gente muito preocupada com algumas, por exemplo, no caso dele, você vai ver, eu li para você, ele fez uma proposta dificílima. Ele que fez. Falou, tira todo esse rebanho daqui. E levou, a Bíblia dá detalhes. Foi levado a uma distância de 3 dias dali. E ele falou, se você encontrar alguma coisa que não foi dentro do nosso combinado,
você pode dar isso como roubado. Partiu dele. Por quê? Porque quando alguém crê no que está na vida dele, não teme acordos nem propostas. Porque por mais que aquilo chegue para virar contra você, vira a seu favor. Quem é que tem tanto medo de, muitas vezes, numa negociação, teme tanto ser passado para trás? Não estou dizendo que você não tenha que prestar atenção nas coisas, naquilo que você está fazendo. Mas muitas vezes eu vejo pessoas que todo temor é um medo, é um pavor lá dentro, uma desconfiança tão grande, porque na verdade não tem segurança nenhuma na proteção de Deus na vida dele. Não tem segurança nenhuma. Mas quando uma pessoa, ela crê naquilo que está na vida dela, ela sabe que aquilo vai fluir, pode até chegar com a ideia de que vai prejudicá-la, mas ela sabe que Deus vai reverter em favor dela. O contrário, quando a pessoa ela não tem essa convicção, porque ela não tem dado condições para a bênção estar na vida dela, ela nunca tem segurança. Na verdade, ela mesma já teme que a coisa não ande nas mãos dela. Porque lá dentro, ela não dá condições, ela nem sequer crê que as coisas podem realmente deslanchar e fluir por intermédio dela. Porque o normal na vida de um homem, de uma mulher de Deus, é fluidez. Esse é o normal. Botou a mão. Às vezes você vê pessoas que um negócio pode estar travado, mas se ela botar a mão, aquilo destrava. Aquilo pode estar amarrado, se ela bota a mão, desamarra. Aquilo não anda, ela botou a mão, aquilo anda. Não dava certo, ela bota a mão, aquilo passa a dar certo. Por quê? Porque a bênção de Deus está lá, ela crê, ela tem uma humildade, uma rendição diante de Deus, e ela acredita na força da bênção de Deus na vida dela. E a dependência dela está nessa força, nessa energia poderosa que provém de Deus. Ela acredita nisso. E ela acredita e ela deposita, ela faz a parte dela, porque você vai ver, está aqui. Não só ele trabalhou, como ele agiu a fé, fazendo algo que o próprio anjo disse para ele. Jacó, olha e veja. Ele viu e foi lá e criou algo. Eu não falo sempre que você deve enxergar, que você deve olhar, e é verdade. A Bíblia manda. Eu tenho várias referências que provam isso. Escreva a visão. Percorra a terra. Olhe e veja como você quer as coisas. Como pensou, como imaginou, assim é. A Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Então você encontra no Velho Testamento, no Novo Testamento, toda a garantia. Olhos não viram. Então é sempre mais. Ouvidos não ouviram, quer dizer, é diferente, é mais do que eu já vi, do que eu já imaginei, e a Bíblia fala isso. Não desceu o coração. Eu posso até ter imaginado, mas é mais, porque Ele faz infinitamente mais. E vai além do que eu pedi e do que eu pensei.
mas de acordo com o poder que opera em nós. Então é um poder que opera na minha vida. Está escrito, conclui assim. É igual quando a Bíblia fala, a gente repete muito só a primeira parte, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus? Se me amares, guardareis meus mandamentos. Então coopera, mas para o bem de quem ama a Deus. Quem é que ama a Deus? Se me amares, guardareis meus mandamentos. Quem é que ama a Deus? É aquele que é obediente a Ele. Se eu amo o Senhor, eu provo obedecendo e me submetendo a Ele. Não adianta eu chegar e dizer, eu amo o Senhor só. Tudo bem, todo mundo fala, eu amo o Senhor, a maioria. Mas a prova de que eu amo o Senhor é quando eu me submeto, eu estou rendida. Eu sou submissa a Ele. Né? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é. Do que eu pedi, eu pensei, de acordo com o quê? Com o poder que opera, que atua em nós. Então, está atuando na minha vida. Esse poder está atuando na minha vida e por meu intermédio. E como que eu permito que esse poder atue e flua na minha vida e através da minha vida? Porque Deus faz na minha vida para fazer através de mim. É quando eu creio. Eu creio. E eu dou condições para isso. Atuar na minha vida. Então ele fez. Ele foi lá e ele creu nisso. E ele creu de tal maneira que ele descascou as varas, ele colocou lá, pegava as fêmeas mais fortes, quando estavam no cio, e colocava ali para beber, quando elas iam beber no bebedouro, ele colocava aquelas varas e elas olhavam para aquelas varas. E ele acreditava exatamente nisso, porque ele já tinha ouvido o anjo falar isso para ele. As ovelhas olhavam para os galhos e reproduziam. Eu fico pensando quantas bênçãos que nós perdemos porque temos receio ou até vergonha de agir a fé. Jesus cuspiu no chão, fez barro, colocou nos olhos do cego e mandou lavar. Jacó descascou os galhos, colocou nos bebedouros e colocava as fêmeas mais fortes. A gente tem que observar o texto, porque parece uma estranheza, uma coisa estranha, mas isso é ação de fé. É você agir a sua fé. Você pisa na terra, você percorre a terra. Pega aí, Abraão, pega aqui os grãos de areia. Abraão, olha para as estrelas. Abraão, percorre a terra. Vai para todos os lados, norte, sul, leste, oeste. Pisa nela. Isaac, fica nessa terra. E agora, não come a semente. Pega a semente e lança nessa terra. Onde está o povo morrendo de fome. Que eu vou te abençoar. Ele vai e pega o que, por inveja, os filisteus entulharam os poços, ele desentulha e cava mais. Brigam pelo poço, ele cava outro. Brigam pelo poço, ele cava outro. Então ele dá toda a prova de que ele era resiliente,
persistente e que ele cria na promessa, que não ia ser a oposição que ia impedir. Entulho ou desentulho, eu cavo, eles brigam pelo poço, eu cavo o outro, eles brigam também, eu cavo outro. Eu não paro de cavar. Você vai vendo ele cavando, 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 cavando. Por quê? O que leva uma pessoa a ter um comportamento de fé assim? O que está dentro dela. Porque se não tiver aqui, ela não faz. O que leva uma pessoa a pegar galhos, descascar e colocar num bebedouro e acreditar que as fêmeas vão olhar para os galhos e vão gerar filhotes manchados? É a fé. É a fé. E nós muitas vezes nos privamos de coisas grandiosas porque nós conjecturamos, racionalizamos e achamos algumas coisas idiotas, bobocas, estúpidas e perdemos muita coisa porque não temos a coragem de agir a fé. E aí nós vemos, não tem nenhuma explicação, isso aqui você pode procurar, não tem nada disso, tem que ter uma... Não. A verdade é que o que o Senhor está mostrando é que nós vamos ter aquilo que nós já imaginamos, aquilo que nós já vimos. É isso que nós vamos ter. O que nós já vimos. Vai acontecer aquilo que já está aqui dentro de mim, eu já vi aqui dentro. Olha e veja. Aí ele está aqui, ó. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse, porque ele tentou prejudicar. Mas o que eu disse para você? Todo acordo que ele fazia voltava em favor do Jacó. O Labão criava uma situação para tentar tirar, prejudicar, voltava em favor dele. Então você vê que nesse último acordo, ele falou, não quero que você me dê nada. Absolutamente. Vamos fazer assim. Porque ele tinha convicção lá dentro. Que não era o acordo, era a fé. Você fica muito preso no acordo, mas é a fé. Porque uma coisa pode até chegar com a ideia de te prejudicar, mas se você crê, se existir aqui, ó, se a bênção de Deus está na sua vida, aquilo volta em seu favor. Tudo sempre vai voltar em seu favor. Vem com o intuito de te fazer mal, mas não faz mal. Então ele mudou 10 vezes, mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Porque quem é que não permite que sejamos prejudicados? É Deus. Mas eu creio nisso? Minha confiança está no acordo ou está em Deus? Minha confiança está no que o Labão fala ou no que Deus falou? A confiança de Jacó estava no que Deus tinha falado com ele. A bênção que o pai dele depositou sobre ele, liberou. As bênçãos que o Senhor prometeu, confirmou. A confiança dele estava lá. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. Se ele dizia, as que têm listas serão o meu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listas. Foi assim. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do seu pai e os deu a mim. Simplesmente me honrando, mesmo ele mudando. Não, agora vai ser assim. Não, agora vai ser assim. Do jeito que ele mudava, não tinha acordo. Tanto fazia o acordo
a bênção de Deus estava sobre Jacó. Não fazia diferença esquerda, direita, norte, sul, leste, oeste. Não fazia diferença salpicado, malhado ou o quê. Tanto fazia. Se o Labão chegava, não, agora vai ser salpicado. Nascia salpicado. Não, agora vai ser malhado. Agora nascia malhado. Não, agora vai ser assim. O grande problema é que a gente foca o que o homem falou e não foca o que Deus falou. Preocupa demais com o acordo lá e esquece que o que vai determinar é a bênção de Deus. Nada na vida é mais importante do que a bênção de Deus. O poder não está no acordo, está na bênção. Não está na proposta, está na bênção. Não está no que tanto faz o que o Labão está propondo. Se Deus abençoar aquilo, é aquilo que vai andar. Não é um endereço, não é um lugar. É a bênção de Deus que as pessoas não entendem. Você tem que estar onde Deus mandou estar e aquilo que Ele prometeu que Ele vai honrar. O que Ele começou que Ele vai terminar. Onde Ele está é onde vai haver fluidez. Então, ele mudou 10 vezes com esse intuito de me prejudicar, mas ele mudava para cá, a bênção vinha para cá. Ele mudava para cá, a bênção vinha para cá. Porque a bênção estava acompanhando uma pessoa, não era o lugar, não era o rebanho, era a pessoa. E quando a bênção está na pessoa, então o que ela coloca a mão, o lugar que ela está, é abençoado. É isso que parece que não entende. As pessoas acham que a bênção está no lugar, a bênção está na pessoa. A bênção acompanha a pessoa. Não é o fulano, não é o médico tal, não é não sei quem, não é isso e aquilo, é a bênção de Deus. Não é o tratamento tal, não é isso, é a bênção de Deus. Eu lido com isso há muitos anos e eu posso ver duas pessoas tomarem o mesmo medicamento, aquela que estava caminhando com a fé, dependendo de Deus ter um resultado, a outra que estava dependendo de forma natural, não funcionar. Duas pessoas lidando com a mesma coisa, que teoricamente, se está fluindo para a outra, tinha que estar fluindo para a outra também, porque basicamente é a mesma coisa, mas não é. Pode ser de forma natural, mas não espiritual. E o que vai determinar não é o natural, é o espiritual. Você está entendendo isso? É o espiritual. É o que vai determinar. Por isso que eu iniciei falando o quê? Você tem a cara, você vai se parecer com quem você adora. Você vai ter o resultado de quem você adora. Você é o que você acredita que é. Se você acredita no que Deus acredita sobre você, é quem você é. Se você não acredita no que Deus acredita, então é o que você é. Seja feito conforme a sua fé. Você tem o que você acredita. Se você acredita no que Deus falou, olhe e veja que o rebanho é assim. Você vai lá, você
Você visualiza aquilo, você pega as varas, você desenha, você põe lá, você põe as fêmeas mais fortes. E ele foi. Aí não dá para tirar também, né, gente? Tem um pouco do Jacó ali, do velho Jacó, né? Porque o cara foi lá e pegou as mais fortes, mas eu penso que ele pensou assim, quer saber? Eu estou usando a fé. Eu não vou pegar que está doente, está manca, com o olho ruim, está meia surda, está com bicheira na perna. Eu vou pegar qual é a mais saudável e bonitona aqui. Opa, põe aqui. Vem beber água aqui e olha para os galhos aqui, minha filha. Ele creu. E elas geravam os filhotes. Aí as com bicheira, olho ruim, não sei o quê, meia cega, ficaram tudo para Labão. Ele pegava as fortonas e usava a fé. Mas eu fico encantada porque ele creu. Foi assim que Deus tirou os rebanhos. Quer dizer, aí as pessoas pensam, nossa, como é que ele ficou rico desse jeito? Assim, com a bênção de Deus. Se vinha para cá, a bênção vinha. Para cá, a bênção vinha. Não importava. Você preocupa demais com o lugar. Com quem falou, com isso, aquilo. Você devia preocupar com a bênção de Deus, que é a única coisa que pode realmente transformar a sua vida. Eu vejo as pessoas preocupando com muitas coisas. Eu falo isso uma vida inteira. Eu vejo elas engravidam, elas estão preocupadas com o nome, com o berço, com a maternidade, com isso, aquilo. Eu falo, preocupe mais com a bênção de Deus. Porque é o que você mais precisa. Tudo na vida. Preocupe-se com a bênção de Deus. Porque com a bênção de Deus, esqueça, não importa. Seja lá, isso aqui vai fluir, aquilo ali também vai fluir. A bênção de Deus traz fluidez. É a bênção de Deus. Mas também quando ela não está lá, você pode até conseguir alguma coisa, mas arrombando, dando a serva, lutando de tudo quanto é jeito, não tem fluidez. Na época do acasalamento, eu tive um sonho que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olhe e veja, que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que o Labão lhe fez. Olha e veja, eu estou vendo o que o Labão está fazendo. Então assim, não preocupe com o que Labão está fazendo. Mas simplesmente, tira o foco do Labão e põe o foco no que eu estou falando. Enxerga o rebanho como você quer. A gente foca demais o Labão. Nós focamos demais. Às vezes, tem aí não sei se uns 60, 90 dias, talvez. Eu estava orando sobre algo e Deus falou isso comigo, seu foco está errado. Você está focando a coisa errada. Tira o foco disso, bota o foco aqui. Aquilo assim, mas iluminou tanto, que eu vi tanta coisa que eu não estava vendo, e a minha cabeça ali mudou. E às vezes a gente despende uma energia danada com Labão, e Deus está dizendo, eu estou vendo o que o Labão está fazendo. Tira o foco do Labão. Labão é sendo Labão, Labão está sendo Labão, vai continuar sendo Labão, Labão só está sendo Labão. Porque Labão só sabe ser Labão. Engana a mente, vende as filhas. Adorador de ídolos. Quando o cara é Labão, o que vai sair dele é Labão. Tem gente que você não vai nunca, você fala, meu Deus, estou surpreso, não.
É Labão sendo Labão, só isso. Você está surpreso por quê? É Labão sendo Labão. Tira o foco de Labão, porque eu estou vendo o que Labão está fazendo. Qual é o foco? Olha e veja o rebanho como você quer. Foca o rebanho. Foca a bênção que eu tenho para você. Foca essas fêmeas procriando o que é impossível. Olha e veja. O quê? O que Labão fez? Não, o que Labão fez eu é que estou vendo. Eu estou vendo o que Labão tem feito. Você olha para as crias, que são salpicadas, malhadas, listradas. Deixa que eu cuido do que Labão está fazendo. Tira o foco do Labão. Labão só está sendo Labão. Não perca tempo com Labão. Tem gente que é Labão, foi Labão ontem, vai ser Labão hoje, vai ser Labão amanhã, vai morrer Labão. Você não. Você recebeu a bênção da primogenitura. Eu falei com você lá em Betel. E você está prestando atenção em Labão? Labão não tem relevância. Labão vai morrer Labão. Você vai morrer Israel. Labão morreu Labão. Jacó morreu Israel. Quando morreu, ele não era mais enganador, ele era campeão com Deus. Porque Deus estava levando ele para um nível mais alto. O que você quer? Passar a sua vida olhando para Labão, perdendo tempo com esse acordo, mudou isso aqui, mudou aquilo ali, mudou isso aqui. Que se dane o acordo. Você tem a bênção de Deus, vai fluir. Seja malhado, seja salpicado, seja lá, sei lá o que. Para você vai ser, na tua vida vai ter fluidez. E ainda Labão vai ser abençoado por sua causa. Porque a bênção está com você e não com Labão. E aí Labão é abençoado e tem que admitir, eu tenho visto que eu só prosperei por sua causa. Então, tira o foco do Labão e olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm lista, são salpicados e malhados. O que você vai ver, Jacó? Que os machos que fecundam têm lista, são salpicados e malhados. É isso aqui que você vai ver. Você vê que muitas coisas foram feitas por Labão para lesar, prejudicar Jacó. Mas lá, já tinha a bênção de Deus, Deus falando com ele. E o voto que ele fez com Deus também, que mudou tudo. Aquela escada também que ele viu. Jesus falou depois. Essa escada que ele viu representa o próprio Jesus. Jesus é essa escada entre o céu e a terra que ele viu ali. E Jesus fala lá, em João 1,51. Nesse meio tempo, Jacó partiu de Beersheba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Foi assim que ele estava. Tinha um cajado e o travesseiro foi uma pedra. Mas aquela pedra, aquele travesseiro, se tornou um memorial. Um memorial do que Deus falou com ele e cumpriu tudo. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor,
que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão e o Deus do seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Olha só, o travesseiro dele era a pedra. E o Senhor vem e diz assim: sabe essa pedra aí, ó? A terra na qual você está deitado, ela lhe pertence. Olha, no mundo espiritual, natural, quem olhava de forma natural, tem um homem com um cajado deitado ali no relento e como travesseiro uma pedra. Mas no mundo espiritual, essa terra que você está deitado é sua. Você já parou para pensar quanta coisa que nós simplesmente jogamos fora, que já nos foram entregues, porque nós só olhamos para a nossa condição natural, para o nosso momento? E nós nos envolvemos tanto com os problemas e com a nossa condição natural, com o nosso momento, que nós não conseguimos ter a dimensão, porque nem damos lugar para isso, para o que está acontecendo no mundo invisível, o sobrenatural. Aquilo que está invisível aos nossos olhos. Encontrou aquela pedra para descansar. Enquanto dormia, sonhou com essa escada. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos, subiu e desceu. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão, o Deus do seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Essa terra é sua. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Uau! Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que lhe prometi. Enquanto tudo que eu estou falando não se materializar, eu não te deixo, enquanto tudo não tiver terminado. Não deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Isso não é forte? Eu prometi, eu falei. E isso não fica sem resposta. Foca aqui. Então Jacó acordou e disse: certamente o Senhor está neste lugar. E eu não havia percebido, eu achei que era só um lugar. Um lugar que eu ia passar a noite, pernotar. Era só uma noite. Mas Deus está aqui. Porque onde há alguém que crê nele, de verdade, o Senhor está. Contudo, também teve medo e disse: como é temível este lugar. Não é outro senão a casa de Deus, é a porta para os céus. É um lugar onde ele está deitado no relento, uma pedra, seu travesseiro. Mas naquele lugar, que ninguém dava nada, ele viu a glória de Deus. A glória de Deus se manifestou ali. E trouxe para ele promessas. Olha aqui, ó, o que eu tenho com você.
Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Olha a fé desse homem. Ele levantou a pedra, que foi o seu travesseiro, derramou o azeite, que era unção, e ele consagrou, ele teve a fé de consagrar aquele lugar, como aquela pedra, como um memorial de que ali ele viu a glória de Deus e promessas foram feitas, e de que o Deus que tinha prometido aquele memorial era uma testemunha do que Deus havia prometido a ele. Ele creu, ele levantou. Agora, eu digo para você, quando Deus fala com você, como é que você faz? O que você faz com o que Deus fala? O que você tem feito com o que Deus já falou tantas vezes? Você crê ao ponto de você imediatamente agir e provar. O homem levantou um memorial, a pedra foi um memorial, ele ungiu aquilo, ele consagrou. Aqui Deus falou comigo, chamou o lugar de Betel, casa de Deus, embora anteriormente chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E esta coluna memorial que eu levantei, olha isso aqui, será um lugar de adoração, e se tornou mesmo. Tanto que mais tarde, quando ele estava em Siquém, e ele estava em apuros, o próprio Deus chegou para ele e fala: volta para Betel, onde você teve um encontro comigo profundo. Onde você levantou aquele memorial, e você levantou um altar e você me adorou. Quando ele estava em apuros, o que Deus falou com ele? Volta para Betel. Você tem que voltar para lá. Você precisa. Sabe quando fala voltar para um lugar? É voltar para aquele espírito, para aquela comunhão. Você tem que voltar para aquilo. E o Senhor falou aqui, ó. E esta coluna, ele falou, né? E esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus. Ele consagrou aquele lugar como um lugar de adoração. Agora, adoração na Bíblia está relacionado a sacrifício, a entrega. Então, esse lugar vai ser um lugar de adoração, de sacrifício, de entrega. Onde Deus falou com ele. Ele levantou um memorial. E declarou e consagrou como um lugar de adoração, um lugar de entrega. Porque Deus me fez a promessa, não fez? Mas para eu vivê-la, Ele espera que eu o adore. E adoração é sacrifício, é entrega. E Ele fez isso, ó. Olha o que Ele ofertou a Deus. Um lugar de adoração a Deus. E eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que Ele me der. Você vê que ele não apenas levantou o memorial, consagrou e declarou que ali seria um lugar de adoração a Deus, mas onde ele estaria dizimando, ele dizimaria, ele ofertaria a Deus sacrificialmente. E você vai ver os patriarcas levantando os seus altares e oferecendo a Deus. Abraão foi esse grande exemplo.
Então acrescentou, digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Exatamente a escada que ele viu aqui. Jesus é essa escada que liga a terra, mantém essa ligação do céu e a terra. E se nós cremos em Jesus e estamos em Jesus, nós estamos desfrutando de todas essas promessas, tudo isso que está aqui, também são para nós. Pertencem a nós. Até porque se encontra em Gálatas, que se nós cremos em Cristo, somos de Cristo, somos herdeiros conforme a promessa. Tudo que foi prometido a Abraão nos pertence também. Olha a bênção do pai, que o pai derramou. Porque Jacó creu. E Deus o honrou. Mesmo diante de muitos desafios. Ele creu. Ele adorou o Senhor. Você tem que se lembrar que você é o que você acredita e você se torna como quem você adora. A bênção declarada aqui, ó, por Isaac na vida de Jacó, ela se cumpriu. O que o Senhor falou com ele, se cumpriu. Tudo que você vê aqui, que Deus, o Pai, liberou, ele ouviu de Deus aqui, tudo se cumpriu. Porque Deus sempre honra quem crê e age a fé nele. E sempre que eu leio esse texto, eu sou tocada pela a importância da bênção. O pai abençoou o filho, aquela bênção que foi sendo passada de geração em geração. Aquilo que nós passamos para os nossos. Do orvalho do céu e da riqueza da terra, Deus lhe conceda fartas colheitas de cereais e vinho novo de sobra. Que muitas nações o sirvam e se curvem à sua frente. Que você seja senhor de seus irmãos. E os filhos de sua mãe se curvem à sua frente. Todos que o amaldiçoarem serão amaldiçoados. E todos os que o abençoarem serão abençoados. Foi a bênção que Isaac liberou sobre Jacó. E foi exatamente isso. Ele levou bênção e essa história se estende, né, para a nação de Israel. Você abençoa o povo de Deus, você abençoa a nação, você é abençoado. Você crê que essa bênção que foi liberada também pertence a você, é assim que é. E é verdade. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, está debaixo dessa bênção? Se te abençoam, você é abençoado. Se te amaldiçoam, a pessoa atrai problemas para a vida dela. Porque isso é bíblico. E isso foi só repetido aqui, porque foi liberado lá, em Gênesis 12. As 7 promessas, as 7 bênçãos. Você vê, Jacó levantou esse memorial em forma de adoração, ofereceu a Deus um voto, e honra, sacrifício, obediência, e isso aqui você vê que foi determinante para o resultado da vida dele. Mais tarde, nós vamos ver ele falando que ele chegou lá com um cajado e Deus o fez prosperar altamente. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, teu servo. Quando saí de casa e atravessei o rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora, minha família e meus servos formam 2 caravanas. Ele estava dizendo, ele chega para Deus e diz, eu não sou digno de tanta bondade, de tanta fidelidade que o Senhor tem mostrado na minha vida.
Eu cheguei aqui, eu tinha só um cajado. Eu não tinha nada. Aliás, ele chegou ali, ele tinha só um cajado, como travesseiro uma pedra, ameaçado de morte, tinha que recomeçar. E ele se jogou em Deus. Você vê que ele depositou a confiança dele inteiramente em Deus. É Deus, eu só tenho Deus, meu pai não pode, não tem mais aqui meu pai, não tem aqui a minha mãe, meu irmão quer me matar, eu não tenho nada. Quando ele encontrou a Raquel, que ele a abraçou, ele chorou tanto que podiam escutar à distância, de tanto que ele chorou. Você vê que era alguém que estava assim, explodindo, estava sensível, estava com medo de tudo que vinha, era muita coisa acontecendo. Uma mudança muito grande. Você vê que foi um rompimento, ele era um cara caseiro, apegado demais à mãe. E assim, de repente, houve uma ruptura muito agressiva. Ele teve que sair fugido. E era Deus mesmo ali. Tinha chegado a hora, agora ele tinha que ter enfrentamentos. Não tinha ninguém, era Deus. Ou era Deus ou ele estava perdido. E ele tinha um caráter deformado. E ele foi para ser lixado. Labão, Jacó, o nome dele é enganador, né? O sentido é enganador. E ele foi para debaixo de alguém que era pior que ele. E ele já sofreu um baque já no casamento. Que ele casou com a Raquel e o pai entregou a Lia. E ele viu isso na manhã seguinte. E ele tinha trabalhado 7 anos pela Raquel. Aí a proposta enganando ele que ele trabalhasse por mais 7 pela outra. Com a história de que era costume dar a mais velha e não sei o quê. E falou, você fica com ela uma semana, depois eu te dou a outra e você trabalha mais 7 anos para mim. Mais tarde você vai ver as 2 meninas falando, meu pai nos vendeu. E ele não estava nem aí mesmo, ele vendeu. Enganou o sobrinho, porque o Jacó era sobrinho dele, Labão era irmão da Rebeca. E ele não estava nem aí. Tratou o sobrinho dele, que era o irmão, o filho da irmã dele, sem nenhuma responsabilidade. Mas era Deus permitindo aquela situação, para que ele dependesse inteiramente de Deus, para que ele vivesse experiências e amadurecesse, Deus pudesse fazer tudo o que ele tinha prometido na vida dele. Ele precisava daquele processo. Foram 20 anos debaixo daquele jugo. Até que Deus falou, agora você pode sair. Mas nós podemos ver que, a gente vê a história de José, ele estava como escravo, e Deus era com ele. Presidiário, Deus era com ele. O Jacó estava sendo trabalhado, mas Deus era com ele. Ele estava sendo lixado, mas Deus era com ele. Inclusive, por causa dele, o Labão era abençoado. Mas ele estava sendo lixado. É interessante a maneira de Deus trabalhar. Ele estava debaixo do jugo do Labão. Mas Labão via que estava sendo abençoado por conta dele. E mesmo Labão tentando prejudicar e pesando a vida dele, a bênção de Deus ainda estava lá. E tudo que tentava fazer, revertia em benefício do Jacó. Mas Deus não deixava ele sair daquilo. Estava honrando, mas não deixava, porque precisava trabalhar ele lá. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que muitas vezes é exatamente assim. Você vê que Deus está te honrando, mas você quer sair daquilo, Deus está dizendo, não vai sair, não é hora.
Não é hora. Tem que passar por isso aqui. Só que, por outro lado, você vê que do jeito que faz para te prejudicar, não prejudica. Só que você também não pode ainda sair daquilo. Mas chega um momento em que Deus concluiu aquela obra. E nós vamos ver, é tão interessante a história de Jacó, que ele saiu fugido do irmão, e você vai ver ele sair fugido do Labão também. Mas agora Deus não deixou. Porque você não pode viver repetindo um padrão. E se você foge uma vez, você foge duas, você foge três, você estabelece um padrão. Um estilo de vida, de fuga. E Deus não deixou. E permitiu que o Labão encontrasse com ele, mas antes também deu uma dura no Labão. Falou, ó, não fala nem bem nem mal com ele, hein? Senão você vai ter problema comigo agora. Deus não podia ter feito isso antes? Ei, para, rapaz. Você não faça isso que você está fazendo. Com Jacó mais. Não era a hora. Jacó precisava daquela experiência com Deus. Aprender a confiar na bênção que o pai liberou, na bênção que Deus liberou ali onde ele viu a escada. Aprender ser lixado, depender de Deus, que ele só podia depender de Deus, porque senão o Labão prejudicava mesmo. Mas o Labão só não pôde prejudicar, admitido por ele mesmo, porque Deus não deixou. Porque todo acordo que ele fazia revertia em benefício, porque a bênção de Deus fazia com que ele fosse beneficiado. Só que quando chegou a hora de sair, e chega, tem um fim para um processo, Deus falou com Labão. Não fale nem bem nem mal, hein? Agora acabou. Aí ele chega e fala para o Jacó, podia te fazer mal, mas Deus falou comigo. Para eu não falar nada com você. Mas porque Deus queria que ele agora resolvesse, e ele resolveu. E todo mundo se beijou, terminou bem, Labão voltou, e ele seguiu, pronto, acabou, já quebrou aquele padrão. Agora ele fica sabendo que o irmão dele está vindo, ele fica com medo. O irmão vai me matar. E ele cria toda uma estratégia, e manda presentes, e manda isso, não sei o quê. Mas você vê Deus resolvendo todas as pendências da vida do Jacó. Você tem que resolver com Labão, você não vai fugir. Tem que resolver com o teu irmão também, essa pendência de 20 anos atrás. Resolveu também. Ele não podia sair dali sem aquela mudança. E é tão interessante que a Bíblia vai falar do batismo, que todos foram batizados na mesma nuvem, no mesmo mar. Cerca de 3 milhões de pessoas passaram pelo batismo. Paulo fala isso em Coríntios, que foi no mar. Depois você vê o grupo que nasceu passando pelo Jordão. É lindo. E onde é que Jacó passou? Pelo Val de Jaboque. Ele ficou lá, atravessou. E ali ele lutou com o anjo. E quando ele saiu dali, ele não saiu mais Jacó. Ele saiu campeão com Deus. Ele era uma outra pessoa. E seguiu em frente. Porque Deus tinha algo muito grande com ele. Toda a promessa, ele era herdeiro daquela promessa. Feita a Abraão. Mas Deus não trabalha numa vida bagunçada e em coisas bagunçadas. Esqueça. Ele não trabalha enquanto as coisas não são colocadas no lugar. A obra não é completa. Então, muitas vezes nós vamos precisar desse processo com Labão. Vamos ver a glória de Deus, mas tem.
Nós vamos repetir, tentar repetir o mesmo padrão. Estou fugindo de Esaú, agora eu fujo do Labão também. Não, agora acabou as fugas. Você vai enfrentar Labão, você vai enfrentar teu irmão, você vai resolver a pendência com Labão, vai enfrentar e resolver a pendência com seu irmão antiga. Você vai agora parar e resolver o seu problema de caráter. É você e Deus no Val de Jaboque. Aí foi ferido pelo anjo. O anjo deixou uma marca que o fez mancar a vida inteira, para que ele nunca esquecesse de quem ele era. Você não é mais Jacó, agora você é campeão. Com Deus. Você é campeão com Deus. E o mancar é mostrar que você depende de mim. Até o fim da sua vida. Você tem que lembrar que você é um dependente, tem que ser totalmente dependente de mim. Porque você só pode ser campeão comigo. A diferença na sua vida sou eu. Eu mostrei essa diferença lá quando você estava debaixo do jugo do Labão, revertendo todos os acordos para te prejudicar em bênção. E você queria sair dali do mesmo jeitinho que você saiu da casa do seu pai fugido. Mas eu não vou deixar isso mais, acabou. Agora nós vamos acertar as contas. Acertar tudo na sua vida que está errado. E você tem que ficar feliz quando Deus chega junto e diz assim, chegou o momento de acertar tudo. Você vai aprender aquilo tudo que ainda não tinha aprendido na sua vida. A depender de mim nas piores situações. Ver que você tem tudo para ser prejudicado e eu não deixei você ser. Não vai fugir mais. Você vai resolver seu problema com o seu sogro, vai resolver com o seu irmão e vai resolver comigo também. Porque eu não quero mais saber de enganador aqui. Eu não posso trabalhar com enganador. Eu só posso trabalhar com um campeão. Com alguém que entende que só pode ser campeão comigo. Quando a gente vai passando toda a história de Jacó, nós vemos muito de Jacó, assim, todo mundo tem ou pouco ou muito de Jacó, é um pouco Jacó. E chega aquele momento em que se você realmente quer viver tudo que Deus tem com você, e a gente vê que Jacó queria. Ele queria. Ele queria ser o herdeiro daquela promessa, ele queria que Deus fizesse, por intermédio dele, tudo que prometeu a Abraão. Ele queria. Ele queria viver o que Deus tinha com ele. Mas não foi com estalar de dedos. Foi todo um processo, enfrentamentos, e ajustando e mudando o padrão, ajustando situações e mudando um padrão repetitivo. Porque tem gente que é assim, sempre que ele tem uma situação, ele reage da mesma maneira, mas Deus não pode trabalhar com ele assim. Então tem que vir, Deus vem, acabou. Não vai mais funcionar assim. Nós vamos acertar tudo. E você vê que aí ele seguiu. E o Jacó, que saiu dali,
aquele homem que chegou, quando saiu já não era mais Jacó, era campeão com Deus, era um campeão, era Israel, agora o nome dele era Israel. Ele chegou Jacó, mas saiu Israel. Mas com todas as pendências resolvidas. E aí, lá vem de novo, ele para em Siquém, tem problemas, porque não era onde ele devia ter parado. E aí, Deus vem e fala para ele, volta para Betel. Para o lugar onde você levantou um altar em adoração a mim. E foi para lá que ele foi. Porque é exatamente assim. Lembra quando eu apareci a você que você estava fugindo do seu irmão? Deus dá esse detalhe para ele, que você estava em aflição. E eu falei com você, e você levantou um altar. Volta para lá. Porque muitas vezes Deus vai nos lembrar, ei, você está se perdendo, você precisa voltar para aquele espírito lá, ó. Quando você não tinha, você só tinha um cajado e como uma pedra de travesseiro e você não sabia o que ia ser da sua vida, com medo do seu irmão te matar. Você estava de problemas até aqui. Aquele espírito, eu quero aquele lá. De adoração, de entrega, voto. Eu entrego tudo, meu Pai. É isso aí. Volta lá, você precisa lembrar. Aquele espírito, então volta lá. E nós vemos Deus fazer uma obra fora do comum. Trabalhando para tirar o enganador. E então poder manifestar o Israel, o campeão com Deus. Que Israel quer dizer campeão com Deus. Porque nós somos, nós só temos um jeito de sermos campeões. É com Deus. Com a bênção de Deus na nossa vida. Porque é essa bênção que leva tudo fluir, caminhar, tudo. Mas eu preciso crer nisso e dar condições. Acreditar. Acreditar nessa palavra, acreditar no que Deus está falando comigo. E dar essa condição, proporcionar a Deus dando essa abertura para Ele poder agir na minha vida, compreender o que Ele está me mostrando, estar aberta, entender que Deus chega, se você quer realmente viver tudo que Deus tem com você, Ele não vai permitir mais padrões repetitivos. Ele vai levar você a resolver todas as pendências que tem. Resolve e vai. Aí sim. Não vai agir do mesmo jeito agora não. Não, assim não. Não. Acabou. Vai resolver com Labão, vai resolver com teu irmão e vai resolver comigo. Aí, agora nós podemos seguir para um novo tempo. Vamos nos colocar de pé. A mão no coração. Eu amo essa ação de fé do Jacó. Em descascar os galhos. É a prova, né? Que quando realmente uma pessoa crê, ela faz coisas que parecem estúpidas, sem sentido. Mas ela prova que ela está disposta a tudo.
ela simplesmente haja fé. E quando nós agimos a nossa fé, nós damos condições a Deus. Quando nós nos movemos por fé, nós damos condições para Deus fazer tudo que Ele quer fazer na nossa vida. Descasque os galhos. Ore e veja. Haja sua fé. Entrega a Deus. Se submeta. Se renda. Faça o que é preciso. Creia naquilo que Deus já falou com você. E haja com base na palavra. Descasca os galhos. E por que ele descascou os galhos? Porque ele creu. Olhe e veja. Porque, olhe e veja que os machos que fecundam são malhados, salpicados, listrados. Porque eu tenho visto que o Labão tem feito. Quer dizer, o seu foco não é o Labão. O seu foco é o que eu prometi a você. Tudo que eu falei com você é ver aquilo, olhar para onde eu estou mandando você olhar e agir a sua fé naquilo que eu estou direcionando você a agir a sua fé. Olhe e veja. Descasque os galhos. O que está dentro de você, no que você acredita. Você acredita naquilo que Deus fala sobre você? Nós nos parecemos com quem nós adoramos. Quem então estamos adorando? Com quem nós nos parecemos? Quais as decisões que nós tomamos aqui hoje? O que Deus está falando com cada um de nós? As fêmeas olhavam para os galhos descascados, porque aquilo era o que o Jacó acreditava. No que nós acreditamos? Nós acreditamos no quê? Nós vemos o quê pela fé? Você se torna o que vê no espelho d'água da sua imaginação, dos seus pensamentos, da sua fé. O que nós temos visto, imaginado? Acreditamos no quê? Como temos agido? O que sai de nós? Olha o que saiu do Jacó. A capacidade de descascar aqueles galhos e dentre eles o de amendoeira, que representa o Deus que vela pela sua palavra para cumprir. Eu creio nisso. Eu fico com o que Deus falou. E eu me movo com base nessa palavra. E eu me agarro a essa bênção e vejo que com a bênção do Senhor tudo flui, mas sem ela as coisas mudam.
Fale com o Espírito Santo. E a gente sabe o que o Senhor, através da palavra, está nos mostrando, nos direcionando, esclarecendo, para onde Ele quer nos levar, qual o entendimento que Ele está trabalhando para nos dar. A gente sabe. O próprio Espírito vem e clareia tudo dentro de nós. Que forte sou no E aí cabe a cada um minha força pegar e ir a Ele e dizer: entendi, Senhor. faz voar bem mais Eu entendi. alto. Muitas vezes eu creio que tudo que o Espírito Santo quer Como águia sou. é ouvir um coração humilde dizendo: eu entendi. Que forte sou no Senhor, minha força está. Ele me faz voar bem mais alto, como águia sou, como águia sou. Eu declaro que forte sou No Senhor. no Senhor, minha força está. Ele me faz voar Vai mais alto. bem mais alto. Como águia. Águia sou, como águia sou. Eu declaro que forte sou no Senhor, minha força. Nossa força vem dele. Ele A me unção e o poder. A faz fluidez. bem mais alto, como águia sou, como águia sou. Eu declaro que forte sou no Senhor, minha força está. Ele me faz voar bem mais alto, como águia sou, como águia sou. Eu declaro que forte sou no Senhor, minha força está. Ele me faz voar bem mais alto, como águia sou, como águia sou. Eu declaro Voar bem mais alto. que forte sou. Tudo é pelo Senhor. Ó Espírito Santo, eu oro e peço esse entendimento aqui. Tudo que precisamos ver, toda a clareza, nitidez, toda a visão que nos falta, eu oro para que nos dê. Para que possamos passar, nos submeter, entregar, dar lugar, compreender e nos colocar lá, nesse trabalhar que nos conduz para um lugar mais alto. O Senhor estava trabalhando para conduzir Jacó para um lugar mais alto, sempre para um lugar mais alto. E tudo que o Senhor fez, todo o processo, foi para que ele crescesse, fosse para um lugar mais alto, com experiências mais altas, profundas. Eu oro para que esse entendimento tome os nossos corações. E que o temor e decisões firmes estejam sendo tomadas. Clareza. Onde está o nosso foco? Para onde estamos olhando?
Ainda estamos fugindo. Estamos ficando com a palavra, estamos segurando a palavra, estamos crendo, descascando os galhos, olhando e vendo que tem nos mandado olhar e ver pela fé. Temos dependido da tua bênção, temos voltado os nossos olhos para a tua bênção, entendido que é dela que vem todo o suprimento para a nossa vida. Pela bênção, não é pela força do braço, mas é pela tua bênção, porque a tua bênção é que faz com que tudo flua, com uma força tão grande que arrebenta obstáculos, derruba barreiras, nada pode ser um impedimento. Eu não sei. Mas creio que o Senhor trabalha para nos dar uma visão bem mais ampla, para que possamos nos submeter, tendo o entendimento certo, claro, e dando condições, cooperando. Então a obra é perfeita, é completa, e tudo caminha, e tudo progride. Tira as barreiras, Senhor, os impedimentos, a cegueira, toda a trava mental. Eu peço, todo domínio maligno, e que cada um se levante como dominadores e governadores da própria vida, como autoridades que creem, que se sustentam no Senhor, que dependem do Senhor. Talvez tem gente já com medo das ameaças que estão aí rondando, mas que cada um agora se levante com uma fé viva, uma convicção absoluta, que independente de qualquer coisa, basta a bênção do Senhor estar na nossa vida, e a diferença vai continuar saindo, porque há diferença entre o justo e o ímpio, entre o que faz a sua vontade e o que não faz, e nós vamos continuar vendo a diferença do justo e do ímpio, do que faz a sua vontade e do que não faz. A tua bênção vai continuar mostrando a diferença e nos levando a romper, a fluir e a desfrutar de um resultado diferente. Que cada um apenas creia que a diferença é a tua bênção. Se agarre a ela, corra para ela, se sustente-se firme nela, porque só ela é que faz sair a diferença. É a tua bênção, e eu creio na tua bênção na nossa vida. Eu creio nessa bênção que nos leva a romper, fluir, arrebentar com barreiras, viver a diferença, ir para um nível mais alto, a despeito de tudo, contra tudo, independente de ameaças e previsões negativas. Nós sempre vamos prevalecer, o justo prevalece, a bênção sobre a vida do justo faz o justo sair e triunfar. E eu estou certa e segura que a bênção do Senhor está sobre a vida de todo aquele que crê no Senhor, e que ao invés de olhar para Labão, está descascando os galhos e colocando nos bebedouros, está olhando e vendo aquilo que quer viver,
olhando e enxergando com os olhos espirituais aquilo que quer tocar. Independente de qualquer coisa, o olhar continua nas suas promessas, em tudo que o Senhor tem prometido, garantido, assegurado, tudo que o Senhor tem falado. É para lá que os nossos olhos se voltam, essa é a nossa garantia, é a nossa segurança. E é nisso que nos firmamos. E que cada pessoa saia daqui com esse foco. O foco está no Senhor, no que o Senhor prometeu. E saia disposto a descascar os galhos, agir a fé. Olhe e veja as coisas como você quer, o rebanho como você quer. É o que o Senhor nos ensina. E é para lá que voltamos os nossos olhos. Muito obrigada por tudo. Obrigada por essa palavra, por essa noite. E eu oro para que saia daqui um povo forte, corajoso, destemido, confiante, apegado ao que deve apegar, ao Senhor. Olhando para o Senhor, sendo um adorador do Senhor, se parecendo com o Senhor. Olhando para onde o Senhor mandou olhar. Muito obrigada por tudo. Amém. Amém, amém.